A experiência uniformizadora do IUJ desde sua menção na Lei 13015214 até a sua revogação pela Lei 13467217. Carlos Henrique Bezerra Leite. Débora Medeiros Peixoto. Introdução. O incidente de uniformização de jurisprudência, IUJ, no regramento seletista, com a redação dada pela Lei 13015214, estipulou a obrigatoriedade de os tribunais regionais do trabalho uniformizarem a sua jurisprudência a partir de um procedimento estabelecido em lei e específico à seara trabalhista. Antes mesmo da edição desse regramento, o Código de Processo Civil de 1973 já previa o incidente, porém, ante a inexistência de norma específica nos domínios da justiça laboral, remanesceu como instituto de aplicação subsidiária, por força do art. 769 da CLT. Assim, os parágrafos 3º, 4 graus, 5 graus e 6º acrescidos ao artigo 896 da CLT pela Lei 13015214, regulamentaram o procedimento de instauração e julgamento do IUJ nos tribunais regionais do trabalho. Mais tarde, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, editou a Instrução Normativa número 37/2017, complementando o já estabelecido na Lei 13015214. Há que se destacar, ainda, que, não obstante a promulgação do novo Código de Processo Civil, NCPC, em 2015, o tratamento dispensado nos tribunais regionais do trabalho ao IUJ permaneceu restrito à aplicação do regramento seletista, art. 896 CLT, bem como a Instrução Normativa número 37/2015 do TST, mesmo porque o NCPC não mais contempla o Instituto. Com a Lei 13467217, Lei da Reforma Trabalhista, os parágrafos 3º ao 6º do artigo 896 da CLT foram revogados. Assim sendo, num cenário pós-reforma, perscruta-se as consequências práticas da revogação de tais dispositivos legais, se positivas ou negativas no tocante ao número de recursos trabalhistas. Nesta perspectiva, portanto, surge como elemento motivador a realização do presente estudo a seguinte indagação: a revogação do incidente de uniformização de jurisprudência pela Lei da Reforma Trabalhista implicou avanço ou retrocesso para a redução do elevado número de recursos trabalhistas. Um conceito de jurisprudência e sua importância. A palavra jurisprudência é polissêmica, pois pode significar ciência do direito, ciência da lei ou dogmática jurídica. Também pode ser empregada como conjunto de decisões dos tribunais ou conjunto de decisões uniformes dos tribunais. Segundo Miguel Reale, jurisprudência é a forma de revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. Para Maria Helena Diniz, jurisprudência é o conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais, resultante da aplicação de normas a casos semelhantes, constituindo uma norma geral aplicável a todas as hipóteses similares e idênticas. É o conjunto de normas emanadas dos juízes em sua atividade jurisdicional. É inegável a importância da jurisprudência para a efetivação de diversos princípios num Estado democrático de direito, tais como, princípio da segurança jurídica, pela previsibilidade das decisões judiciais, princípios da duração razoável do processo e da celeridade, pela possibilidade de redução dos recursos,
Princípio da conciliação, porque tanto as partes quanto o juiz, conhecendo a jurisprudência, são racionalmente estimulados à composição do conflito. Quando se trata de súmula vinculante, a jurisprudência assume, inclusive, o papel de fonte formal do direito e produz efeitos semelhantes à lei produzida pelo poder legislativo. De lege lata, a jurisprudência é reconhecidamente fonte formal, CLT, art. 8º, do direito do trabalho e do direito processual do trabalho. Há, porém, fundadas críticas a respeito da jurisprudência, especialmente pelo fato de ela impedir a renovação da hermenêutica, ou, como preferem alguns, a oxigenação do livre pensar dos magistrados, mormente os de primeira instância, acerca da interpretação evolutiva da norma jurídica à luz dos fatos, comportamentos, sociais, econômicos, culturais e políticos. Uma das formas de contornar as críticas à jurisprudência pode residir na maneira de como ela é produzida. É o que vem ocorrendo, recentemente, com as chamadas jornadas ou ciclos de debates, que visam a criação de verbetes interpretativos de normas jurídicas com participação democrática, votação em assembleia, de diversos atores jurídicos, como magistrados, membros do Ministério Público, advogados, professores, estudantes, servidores públicos, etc. Tais verbetes podem estimular uma nova interpretação jurídica, funcionando até mesmo como indicativos de formação de jurisprudência ou criação de súmulas. O próprio TST já convidou os atores jurídicos integrantes da comunidade juslaboralista, solicitando enviarem àquela corte sugestões para edição, cancelamento ou modificação de súmulas ou orientações jurisprudenciais, o que resultou nas resoluções TST-NES 185 e 1862012, que modificaram, criaram ou cancelaram diversos verbetes. A chamada reforma trabalhista, Lei N. 134672017, no entanto, reduziu sensivelmente a possibilidade de edição de súmulas, seja no aspecto material, como se infere do segundo do art. 8º, seja no aspecto formal, como se deduz da alínea F do art. 702 da CLT, competência do Tribunal Pleno do TST, in verbis. Art. 8º. Segundo súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete: f. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. Parece-nos que ambos os dispositivos supratranscritos estão eivados de inconstitucionalidade, pois o primeiro limita a garantia fundamental de liberdade interpretativa dos órgãos julgadores dos tribunais e o segundo os princípios da separação de poderes e da autonomia dos tribunais. Aliás, quanto à linha F do art. 702 da CLT, com redação dada pela Lei N. 134672017, foi instaurado o incidente de arguição de sua inconstitucionalidade no próprio TST,
Argink 695.2012.5.05.0463, Tribunal Pleno, Relmin. Márcio Eurico Vitral Amaro. 2 Métodos de solução de divergência jurisprudencial. Há 2 métodos judiciais para solucionar divergência jurisprudencial, o repressivo e o preventivo. No processo do trabalho, a divergência jurisprudencial pode ensejar, por exemplo, recurso de revista na hipótese prevista na letra A do art. 896 da CLT, isto é, quando a decisão recorrida, proferida em recurso ordinário, der ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que houver dado outro tribunal, no seu pleno ou turma, ou a SBD-1, ou a súmula do TST. Trata-se do método repressivo utilizado para solucionar a divergência jurisprudencial entre tribunais, pois seu cabimento se dá quando já proferido o acórdão divergente. Já o método preventivo ocorre antes de ser proferido o julgamento, pois sua finalidade é impedir o surgimento da divergência de decisões. É o que ocorre com o incidente de assunção de competência, como veremos adiante. 3. Da uniformização de jurisprudência nos TRTS e a Lei N. 134672017. O título 9 do livro I do CPC/73 tratava do processo nos tribunais, sendo que o capítulo I era dedicado ao incidente de uniformização da jurisprudência. A rigor, os arts. 476 a 479 do CPC/73 dispunham sobre o procedimento do incidente de uniformização da jurisprudência dos tribunais. O CPC não prevê o incidente de uniformização de jurisprudência. Todavia, o seu art. 926 dispõe. Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Primeiro, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Segundo, ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Além disso, o 5º do art. 927 do NCPC determina que os tribunais promovam a publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. Obrou mal o legislador ao delegar aos regimentos internos dos tribunais a atribuição de uniformizar a sua jurisprudência, o que poderá gerar discrepâncias entre tribunais regionais, às vezes teratológicas, a respeito do procedimento e do valor da uniformização jurisprudencial. Manter a jurisprudência estável é, data venia, algo surreal, porquanto é sabido que o direito é dinâmico e a jurisprudência deve refletir, necessariamente, a evolução das relações sociais, econômicas, políticas e culturais. O art. 2º da IN 40/2016 do TST dispõe. Art. 2º Após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, subsiste o incidente de uniformização de jurisprudência da CLT, art. 896, 3º, 4º, 5º e 6º, observado o procedimento previsto no regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. Editar enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante é, na verdade, criar verbetes que comporão as súmulas dos tribunais, observando-se as regras estabelecidas no regimento interno do respectivo tribunal.
A interpretação sistemática e teleológica da regra prevista no art. 926 e seus parágrafos é dirigida com maior ênfase aos tribunais superiores, que têm a atribuição principal de zelar pela uniformização dos julgados, pela unidade, coerência e integridade da ordem jurídica. Pelo CPC, aos tribunais regionais e locais também haverá essa função de uniformização, estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais nos julgamentos dos incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, em julgamentos que se esgotam na esfera da jurisdição regional, TRT ou TRF, ou local, Tribunal de Justiça. É importante lembrar que o CPC parece ter recebido influências do sistema de Common Law ao instituir, em diversas disposições, os precedentes judiciais. Não se deve confundir súmula com precedente, pois, como afirma Nelson Nery Jr., a súmula é o conjunto das teses jurídicas reveladoras da jurisprudência reiterada e predominante no tribunal e vem traduzida em forma de verbetes sintéticos numerados e editados. A súmula, todavia, não pode ser confundida com o precedente propriamente dito, aquele do Common Law, como tem feito boa parte da doutrina e como faz o CPC, ao tratar das súmulas no capítulo que trata do precedente judicial, como se tratassem de uma mesma coisa. Na verdade, lembra Nelson Nery Jr., o precedente, na Common Law, vai muito além da simplificação do julgamento que é normalmente enxergado pela doutrina nacional, de modo geral. O precedente, ali, não funciona como uma simples ferramenta de simplificação de julgamento, invoca-se o precedente porque se entende há nele uma analogia, substancialmente falando, que permite que o princípio que justifica o caso anterior cobra também o novo caso. Vai-se do particular ao geral e não do geral ao particular, como é típico do sistema anglo-americano e inverso do nosso. Mas a afirmação da analogia tem de sujeitar-se ao distinguish, portanto, a uma análise acurada do caso para que se verifique se é cabível a aplicação do mesmo princípio que norteou o julgamento do caso tomado como precedente, o que é bem diferente daquilo que se entende comumente por esse instituto no Brasil. Correta, pois, a observação de Cassius Carpinella Bueno no sentido de que a palavra precedente empregada no segundo do art. 926, do CPC, não deve ser compreendida no sentido do precedente do sistema da Common Law. Obtempera o referido autor que o dispositivo quer, nesse caso, é que os enunciados da súmula guardem correspondência ao que foi efetivamente julgado nos casos concretos que lhe deram origem. Nesse passo, cumpre trazer à tona o disposto na IN 39/2016 do TST, de duvidosa constitucionalidade, STF, ADI 5516, cujo art. 15 dispõe sobre o conceito de precedente nos seguintes termos. Art. 15. O atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais, CPC, art. 489, primeiro, no processo do trabalho observará o seguinte. E por força dos arts. 332 e 927 do CPC, adaptados ao processo do trabalho, para efeito dos incisos V e sexta do primeiro do art. 489 considera-se precedente apenas a. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos, CLT, art. 896b, CPC, art. 1046, quarto.
b. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. C. Decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. D. Tese jurídica prevalecente em Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, CLT, art. 896, sexto. I. Decisão do plenário do órgão especial ou de seção especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do Tribunal Superior do Trabalho. Segunda, para os fins do art. 489, primeiro, incisos V e sexta do CPC, considerar-se-ão unicamente os precedentes referidos no item anterior, súmulas do Supremo Tribunal Federal, orientação jurisprudencial e súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula de Tribunal Regional do Trabalho não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do TST, que contenham explícita referência aos fundamentos determinantes da decisão, ratio decidendi. Terceira, não ofende o art. 489, primeiro, inciso 4 do CPC a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame haja ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante. Quarta, o art. 489, primeiro, quarta, do CPC não obriga o juiz ou o tribunal a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido examinados na formação dos precedentes obrigatórios ou nos fundamentos determinantes de enunciado de súmula. V. Decisão que aplica a tese jurídica firmada em precedente, nos termos do item I, não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de atendimento das exigências constantes no art. 489, primeiro, do CPC, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada. Sexta, é ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, primeiro, v e sexta, do CPC, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar precedente ou enunciado de súmula. A uniformização de jurisprudência no CPC/73 era, na verdade, um incidente processual que tinha por objetivo unificar a jurisprudência de um mesmo tribunal, e não de tribunais distintos, sendo a admissão do incidente uma faculdade judicial, pois não tinha natureza de ação ou de recurso, e sim de mero incidente, que pode ou não ocorrer em um processo. O art. 896, terceiro, da CLT, com redação dada pela Lei N. 13015214, no entanto, dispõe que os tribunais regionais do trabalho procederão, obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência e aplicarão, nas causas da competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de uniformização de jurisprudência previsto nos termos do capítulo e do título 9 do livro e da Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Além disso, diversos parágrafos no art. 896 da CLT demonstram, nitidamente, a mens legislatores a respeito da obrigatoriedade do incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Com efeito, dispõem os 4º, 5º, 6º e 13 do art. 896 da CLT, in verbis.
Quarto, ao constatar, de ofício ou mediante provocação de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho determinará o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à uniformização da jurisprudência. Quinto, a providência a que se refere o quarto deverá ser determinada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de admissibilidade sobre o recurso de revista, ou pelo ministro relator, mediante decisões irrecorríveis. Sexto, após o julgamento do incidente a que se refere o terceiro, unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho servirá como paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso de revista, por divergência. 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o terceiro poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. Como o CPC revogou a regra do CPC-73 que previa a faculdade de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, parece-nos que os terceiro, quarto, quinto, sexto e 13 do art. 896 da CLT também restaram tacitamente revogados, mesmo porque o CPC criou insuspeitável vício de inconstitucionalidade formal porque somente a CF pode atribuir efeitos vinculantes a decisões judiciais. Outros institutos similares em substituição ao velho, incompreendido e pouco utilizado incidente de uniformização de jurisprudência, como o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas e a força vinculativa dos acórdãos e orientações dos tribunais, CPC, art. 927, terceira AV. Buscando regulamentar os quarto e quinto do art. 896 da CLT, o presidente do TST editou o ato CJUD.GPN 4912014, cujo art. 3º dispõe. Art. 3º para efeito de aplicação dos quarto e quinto do artigo 896 da CLT, persistindo decisão conflitante com a jurisprudência já uniformizada do Tribunal Regional do Trabalho de origem, deverão os autos retornar à instância ACO para sua adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Tentando reparar a lacuna deixada tanto pela lei quanto pelo referido ato normativo, o TST editou, por intermédio da Resolução N. 195, de 2 de março de 2015, a Instrução Normativa N. 37/2015, que regulamenta procedimentos em caso de incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos TRTS suscitado na forma do art. 896, quarto, da CLT, cujo art. 5º dispõe. O presidente ou o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ciente do ofício da presidência do Tribunal Superior do Trabalho aludido no art. 2º, inciso 2º, antes de emitir juízo de admissibilidade em recurso de revista, deverá suscitar incidente de uniformização de jurisprudência em todos os outros processos que tratam da mesma matéria, enquanto não uniformizada a jurisprudência interna, e sobrestar a remessa ao TST dos respectivos autos até o julgamento do IUJ referente ao caso.
concreto e a reapreciação da questão no órgão fracionário prolator do acórdão originário recorrido. Da leitura dos 4 parágrafos do art. 896 da CLT que tratam do incidente de uniformização de jurisprudência, vislumbramos que a intenção do legislador foi compelir os tribunais regionais do trabalho a uniformizarem o seu entendimento, a fim de garantir a segurança jurídica para os jurisdicionados. Nesse sentido, Manuel Antônio Teixeira Filho observa que, como a própria expressão legal está a indicar, a uniformização da jurisprudência se destina a fixar o entendimento predominante no tribunal, sobre determinado assunto, em certa fase de sua existência. Note-se, entendimento majoritário e não, forçosamente, unânime. Mas há, por assim dizer, uma finalidade da finalidade, que consiste na preocupação de atribuir, em tese, um mínimo de segurança jurídica aos jurisdicionados. A segurança jurídica, como atributo alienável dos Estados democráticos de direito, encontra sua consagração no fenômeno da coisa julgada material, CPC, art. 467, que constitui uma das garantias constitucionais deferidas aos indivíduos e às coletividades, cf. art. 5º, SV. A res iudicata, entretanto, não é o único instrumento atributivo de garantia jurídica conquanto seja o mais importante, pois esta pode ser dada, também, com menor densidade, pelo que poderíamos denominar de previsibilidade objetiva das decisões judiciais. Um dos motivos que, por suposto, mais inquietam os jurisdicionados é a instabilidade da jurisprudência dos tribunais. No entanto, ao editar a Instrução Normativa N 37/2015, o CTST deu uma extensão ao Instituto não prevista na lei, violando o princípio constitucional da separação de poderes, visto que o TST inovou o ordenamento jurídico em matéria processual, usurpando, assim, a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre direito processual, cf. art. 22, e. Ao se analisar o art. 5º da referida instrução normativa, verifica-se que há uma previsão de reapreciação da questão paradigma do incidente no órgão fracionário prolator do acórdão originário recorrido, criando uma terceira espécie de decisão além da reforma ou anulação, a reapreciação. Insta consignar que, nos casos em que o legislador quis facultar ao prolator da decisão proceder à revisão ou à retratação em relação ao julgado, o fez expressamente, como nos casos dos arts. 285 e 296, ambos do CPC/73, correspondentes aos arts 332, terceiro, e 331 do CPC. Esta, porém, não é a hipótese prevista na N 37/2015, visto que, ao promulgar a Lei N 13015/2014, o legislador não previu essa espécie de decisão, razão pela qual deve prevalecer a regra geral prevista no art. 494 do CPC, art. 463 do CPC/73, in verbis. Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. E para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo. Segunda por meio de embargos de declaração. Estevão Malete, por sua vez, ressalta que o procedimento aplicável ao incidente é, em linhas gerais, o da uniformização da jurisprudência do Código de Processo Civil, conforme arts.
477 a 479. Há, contudo, diferenças fundamentais, que repercutem na eficácia do pronunciamento. A uniformização da CLT ocorre após o julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho, e antes, como se dá no Código Processo Civil. Logo, a tese firmada no seu exame aplica-se apenas em casos a serem posteriormente julgados. Os que já haviam sido decididos não são afetados. Por isso, ela não atinge o processo que levou à instauração do incidente, o qual se encontra sujeito a exame de admissibilidade de recurso de revista no juízo ACO ou perante o juízo AD quem. Nem mesmo os processos em que ainda estejam pendentes embargos de declaração no Tribunal Regional ficam sujeitos à tese posta. Os embargos devem ser examinados nos limites que lhes são próprios, sem que a jurisprudência firmada sirva como fundamento para rejulgar-se a lide. No mesmo sentido, Alexandre Simões Lindoso analisa a questão da eventual reapreciação de julgado, sustentando que, embora pareça ser essa a intenção da norma legal ao determinar o retorno dos autos à Corte de origem com vistas à uniformização da jurisprudência, nada há na Lei N 13015-2014 que autorize expressamente um eventual juízo de retratação no âmbito do TRT ou mesmo a modificação da decisão, caso a jurisprudência seja uniformizada em contraste com o julgamento impugnado pelo recurso de revista. Muito ao contrário, o terceiro do art. 896 da CLT é claro ao pontuar que a uniformização de jurisprudência seguirá o que estatuído no capítulo e do título 9 do livro e do Código de Processo Civil. Nesse contexto, ao julgar o incidente, caso a jurisprudência se solidifique em sentido oposto à decisão proferida no processo, o entendimento uniformizado haverá de ser aplicado apenas aos casos futuros, ainda não julgados pelo Tribunal Regional. Pois somente aí se terá pronunciamento prévio do Tribunal, CPC, art. 476. Já aquele processo que baixou do Tribunal Superior do Trabalho, com vistas a dar ensejo à uniformização no âmbito do TRT, retornará ao TST para julgamento da revista, que, por força de sua natureza recursal, é a medida juridicamente adequada à reforma da decisão do regional. Vê-se, assim, que o art. 896 e seus parágrafos da CLT não prevêem em nenhum de seus artigos a reapreciação dos processos já julgados ou o reexame das questões já debatidas antes da uniformização da jurisprudência da Corte. No entanto, verifica-se que a Instrução Normativa N37 do TST legislou em sentido oposto, porquanto, ao padronizar regressivamente a jurisprudência no TRT, determinou a sua aplicação também aos processos já julgados, independentemente de estarem ainda sob o crivo de admissibilidade do recurso de revista pelo presidente de TRT ou tenha retornado à Corte Regional por determinação do TST, o que, data venia, maltrata o princípio constitucional da separação de poderes, pois o TST não tem competência para legislar sobre norma de direito processual. Assim, fica fácil perceber que a Instrução Normativa TST-N 37/2015, a pretexto de regulamentar procedimentos em caso de incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito de TRTS, suscitado na forma do art. 896, quarto, da CLT, foi além do que previa a própria lei. E mais, o ato normativo não somente extrapolou os limites da lei, mas inovou o ordenamento, prevendo um canhestro incidente processual, intitulado Reapreciação de Processo Julgado.
É importante destacar que os terceiro, quarto, quinto e sexto do art. 896 da CLT foram expressamente revogados pelo art. 5º, alínea U, da Lei N. 134672017. Logo, a referida N 37/2015, bem como o ato CJUD.GPN 49120014, ambos do TST, ficam automaticamente revogados com a entrada em vigor da Lei N 134672017, cabendo aos tribunais regionais do trabalho, em seus regimentos internos e no exercício de sua competência privativa, cf. art. 96, e a disporem sobre a efetivação do disposto no art. 926 do CPC, utilizando, para tanto, os institutos dos recursos repetitivos e assunção de competência. Não é outro o entendimento do STF em casos análogos, conforme se observa dos seguintes julgados. Lei 68162007 de Alagoas, instituindo depósito prévio de 100% do valor da condenação para a interposição de recurso nos juizados especiais civis do Estado. Inconstitucionalidade formal, competência privativa da União para legislar sobre matéria processual. Art. 22, Inc. E, da Constituição da República, STF-ADI 4161, Relmin Carmen Lúcia, J. 30 de outubro de 2014, plenário, DJE 10 de fevereiro de 2015. A definição de regras de competência, na medida em que estabelece limites e organiza a prestação da atividade jurisdicional pelo Estado, é um dos componentes básicos do ramo processual da ciência jurídica, cuja competência legislativa foi atribuída, pela CF de 1988, privativamente à União, art. 22, e CF/88. A fixação da competência dos juizados especiais civis e criminais é matéria eminentemente processual, de competência privativa da União, não se confundindo com matéria procedimental em matéria processual, essa, sim, de competência concorrente dos Estados-membros, STF-ADI 1807, Relmin Dias Toffoli, J. 30 de outubro de 2014, plenário, DJE 9 de fevereiro de 2015. Lei 77162001 do Estado do Maranhão. Fixação de nova hipótese de prioridade, em qualquer instância, de tramitação processual para as causas em que for parte mulher vítima de violência doméstica. Vício formal. A definição de regras sobre a tramitação das demandas judiciais e sua priorização, na medida em que reflete parte importante da prestação da atividade jurisdicional pelo Estado, é aspecto abrangido pelo ramo processual do direito, cuja positivação foi atribuída pela CF privativamente à União, art. 22, e, da CF/1988. A lei em comento, conquanto tenha alta carga de relevância social, indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, invadiu esfera reservada da União para legislar sobre direito processual. A fixação do regime de tramitação de feitos e das correspondentes prioridades é matéria eminentemente processual, de competência privativa da União, que não se confunde com matéria procedimental em matéria processual, essa, sim, de competência concorrente dos Estados-membros, STF-ADI 3483, Relmin Dias Toffoli, J. em 3 de abril de 2014, plenário, DJE, 14 de maio de 2014.
Conforme já defendíamos na penúltima edição deste livro, não obstante o propósito interpretativo uniformizador, consentâneo com o princípio da segurança jurídica, previsto nos dispositivos supracitados, terceiro, quarto e quinto do art. 896 da CLT, o art. 3º do ato CJUD.GP 4912014 e o art. 5º da EM/TST 37/2015, a, nestes atos, nítido desrespeito ao princípio da independência funcional dos magistrados que compõem os TRTS, o que implica suspeitável vício de inconstitucionalidade das regras supracitadas. Por violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Vale dizer, não pode a lei ou o ato normativo obrigar os desembargadores do TRT a admitir e julgar o mérito do incidente de uniformização de jurisprudência, para fins de criação de súmula regional ou fixação de tese jurídica prevalecente. Além disso, a função uniformizadora é obrigatória para o TST e tribunais superiores, e não dos tribunais regionais. Aliás, os 3º, 4º, 5º e 13 do art. 896 da CLT estabelecem uma cápsula diminutiva em relação aos magistrados dos TRTS, pois o próprio e revogado CPC/73, utilizado remissivamente pelo art. 896 da CLT, não impunha a obrigatoriedade de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. De outro giro, não se pode relegar ao oblívio que no processo do trabalho, diferentemente do que ocorre no processo civil, os recursos em geral veiculam multiplicidade de pedidos, matérias e questões, de modo que a obrigatoriedade de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, com possibilidade de retorno de recursos de revistas para os TRTS editarem súmula regional ou firmarem tese prevalecente, pode implicar e as estatísticas demonstram isso grave violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo trabalhista. Poder-se-ia argumentar ainda que, nos termos do art. 926 do CPC, os tribunais poderiam criar o incidente de uniformização de jurisprudência. Ocorre que a criação de incidentes processuais constitui matéria reservada à lei federal, pois é competência privativa da União legislar sobre normas de direito processual, cf. art. 22, e, tendo os tribunais competência privativa apenas para elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Destarte, com a revogação expressa dos 3º, 4º, 5º e 6º do art. 896 da CLT pela Lei N. 134672017, art. 5º, remanesce a competência privativa dos Tribunais Regionais do Trabalho, cf. art. 96, e, a, por meio de seus regimentos, uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, sendo, pois, nulos os atos e instruções normativas do TST que disponham sobre essa matéria. Não obstante, em sentido contrário, o art. 18 da IN 41/2018 do TST, continua insistindo na obrigatoriedade de os tribunais regionais do trabalho uniformizarem a sua jurisprudência faz incidir, subsidiariamente ao processo do trabalho, o art. 926 do CPC, por meio do qual os tribunais deverão manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, dispondo, ainda, a referida instrução normativa,
em suspeitável vício de inconstitucionalidade pelos fundamentos supramencionados, que os incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados antes da vigência da Lei N. 134672017, no âmbito dos TRTS ou por iniciativa de decisão do TST, deverão observar e serão concluídos sob a égide da legislação vigente ao tempo da interposição do recurso, segundo o disposto nos respectivos regimentos internos. Aos recursos de revista e de agravo de instrumento no âmbito do TST, conclusos aos relatores e ainda não julgados até a edição da Lei N. 13.467/17, não se aplicam as disposições contidas nos 3º a 6º do art. 896 da CLT. As teses jurídicas prevalecentes e os enunciados de súmulas decorrentes do julgamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados anteriormente à edição da Lei N. 134672017, no âmbito dos TRTS, conservam sua natureza vinculante à luz dos arts. 926, primeiro e segundo, e 927, terceira e v, do CPC. Considerações finais. A presente pesquisa foi iniciada, já em sua introdução, com a construção de uma proposta central, tal como um fio condutor, que serviu de força motriz e combustível ao aparato teórico desenvolvido neste estudo. Nesse sentido, necessário que se realize a análise final a respeito do objeto de pesquisa, sem qualquer pretensão de esgotá-lo. Em nosso sentir, a revogação do incidente de uniformização de jurisprudência pela Lei 134672017, Lei da Reforma Trabalhista, não é retrocesso social, podendo, inclusive, ser considerado avanço, mormente porque a instauração de um incidente processual nos feitos que tramitam na Justiça do Trabalho poderia ensejar grave violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo. Ademais, sabe-se que os recursos no processo do trabalho, diferentemente dos recursos no processo civil, apresentam, em regra, multiplicidade de pedidos, matérias e questões, de modo que a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência de apenas um, ou alguns, pedido, com a possibilidade de retorno dos autos do recurso de revista, por determinação monocrática de ministro relator do TST ou do próprio presidente do TRT, para rejulgamento do pedido e edição de súmula ou tese prevalecente, que, saliente-se, não são dotados de efeito vinculante e, portanto, acabavam tornando-se inócuas, pode contribuir e as estatísticas demonstram isso para a morosidade dos processos trabalhistas. De outro giro, a obrigatoriedade de uniformização de jurisprudência no âmbito dos TRTS, imposta pela Lei 13015/2014, ouvidou a independência funcional dos desembargadores, o que implica suspeitável vício de inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Legislativo impôs por lei a forma de uniformização de jurisprudência, matéria reservada ao regimento interno e à autonomia dos tribunais, cf. art. 96, e. No mais, deve-se destacar que o nosso ordenamento já prevê outros institutos destinados a uniformizar a jurisprudência, todos eles disciplinados no novo Código de Processo Civil e com aplicação subsidiária/supletiva no processo do trabalho, tais como a assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de recursos de revistas repetitivos. Dessa maneira,
Pelo que foi exposto, a revogação do incidente de uniformização de jurisprudência pela reforma trabalhista foi avanço social dada a inutilidade do Instituto na promoção da celeridade e razoável duração do processo, sem falar na sua duvidosa constitucionalidade, e pode contribuir, em função da aplicação dos novos institutos processuais supracitados, para a redução dos recursos trabalhistas.